Boa noite! 16 de março de 2026, segunda-feira, em Tatuí, estado de São Paulo. Estamos aqui com um calor, está bem quente o clima, mas o Senhor cuida de nós. Não temos do que reclamar, porque o Senhor cuida de todos nós. Amém? Quero assim saudar com a gloriosa paz, a paz de Deus que excede a todo entendimento humano, a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador eterno. Aleluia! A graça e a paz de Jesus que esteja aqui sobre mim na minha casa, esteja sobre você, onde você estiver nesta hora da live, ou após o término da live, de repente você depara com a minha live e você vai assistir. A você que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja comigo, com a minha família, com você e com a sua família. Amém? Mais um dia de live, mais um dia aqui de estarmos na presença de Deus, juntamente nesta live, né? Nós sabemos muito bem que quando eu entro na live só tem um motivo. É para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida, naquilo que o Senhor vai colocar nos meus lábios, naquilo que sair da minha boca, para que o nome de Deus tão somente seja grandemente exaltado através da nossa vida. Este é o motivo pelo qual eu me encontro aqui diante desta telinha, né? E a Deus toda a honra e toda a glória. Deus, ao Senhor, Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, toda a gratidão que eu tenho no meu coração por Ti, ó Pai. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos ensinado, Pai. O Senhor tem feito nós passarmos por momentos de aprendizados mais profundos contigo, ó Pai. Porque a cada momento o Senhor passa os seus filhos em momentos que nós vamos aprender contigo. Há um momento que aprendemos contigo a ter paciência para esperar em ti. Outro momento aprendemos contigo quão grande é o Senhor, Deus de milagres. Outro momento nós vemos, Pai, a tua providência, sim. Quando nós menos esperamos, o Senhor entra com providência na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E é por isso, Deus, que eu estou aqui diante desta tela para proclamar o teu evangelho, para agradecer ao Senhor de coração e de alma por tudo que o Senhor já fez para a minha vida. A principal parte que o Senhor fez na minha vida foi salvar-me do inferno. Foi salvar-me das chamas de fogo que não se apaga, onde o bicho não morre. O Senhor me livrou do inferno. O Senhor me salvou, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. E eu te agradeço por isso, que não tem preço que pague o que o Senhor fez por mim. Derramou o teu sangue pela minha vida, pela minha alma. Também te agradeço porque o Senhor tem feito obras na minha família, Pai.
Continua fazendo obra nas minhas filhas, nos meus genros, nos meus netos, na minha bisneta. Continue fazendo obra, Senhor, nas vidas que Tu me deste como minha família, ó Pai. Mas eu também suplico pela obra que o Senhor já começou, para que o Senhor continue a obra naqueles que hão de entrar nesta live, aqueles que entrarão aqui representando a sua família. Pai, comece uma obra em cada vida, continue uma obra em cada vida, ó Pai. Deus amado, o Senhor é o Deus do começo, meio e fim. O Senhor não faz obras incompletas, Pai. Alecá, xaramasto, canto. Recandaramasturiando, eu sei que o Senhor não faz obras incompletas. Eu tenho, Senhor Deus, tido experiências contigo em todos estes anos. E eu sei que a obra que o Senhor começa, o Senhor termina, ainda que doa. Porque tem obras que o Senhor tem que fazer em nós que dói. Tem obras que o Senhor quer tirar de nós o nosso ego, a nossa exaltação, o nosso orgulho, a nossa, muitas vezes, falta de compreensão em algo. E tem coisas que o Senhor trabalha em nós. Tem obras que o Senhor faz em nós que dói. Mas o Senhor mesmo, diz a Bíblia, faz a ferida. Mas o Senhor mesmo cura lamanaias. Eu sei que Tu, Senhor, és real. Tu és o Deus fiel, grande e potente. E que além de Ti, não há outro Deus. Te agradeço por mais uma live neste dia 16 de março, Pai, de 2026. Já entrando na noite de segunda-feira, ó Pai. Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Vilma Pereira. Amém, Vilma. Abraço. Não se esqueça, no último domingo deste mês, será novamente o domingo, amanhã, das 9 às 11 da manhã, nosso domingo da consagração. Com a nossa irmã Cleide Nilce, que é a presidente da UFEBRAC, e é ela que é responsável por este trabalho de consagração no último domingo do mês. E eu estive conversando com ela agora, esses dias, e ela me falou, é o último domingo do mês de março, nós estaremos de novo ali na Igreja Brasil para Cristo, aqui da Vila Esperança, pastor Valmir Pires de Camargo. Estaremos ali novamente com mais uma segunda consagração do último domingo do mês de março, onde nós já vimos obras. Eu vi obras na minha vida, eu vi obras na minha família, e eu sei que cada um que esteve ali presente, irmã Vilma, você esteve com a sua filhinha querida, a Mariana Simão, e eu espero que vocês estejam novamente conosco no último domingo, né? Aliás, vem participar dos cultos da igreja também, que é terça, quinta, sábado e domingo, às 19h30. Domingo só, que é às 19 horas. Amém? Então fica aí avisado já. E aqueles que já estão também ouvindo, teremos uma segunda consagração no último domingo do mês de março, aqui na igreja O Brasil para Cristo, Vila Esperança, pastor Valmir Pires de Camargo. Você já é nosso convidado. E se você sentir, venha também em jejum pela sua vida, por algo que você quer que Deus resolva para você. Porque o jejum derriba por terra castas de demônios e nos dá uma grande vitória. As portas se abrem, o inferno se fecha. Aleluia! Mas a bênção de Deus que nos abençoa e não nos acrescenta dores. A bênção de Deus, ela é fiel para aquele que busca, para aquele que entrega a vida para Deus, para que Ele, tão somente Ele, tome conta de nós e da nossa família. Lembre-se, é tempo de buscar pela família, é tempo de clamar pelos seus filhos, é tempo de clamar pelos seus netos, é tempo de clamar por vocês que são casadas, pelos seus maridos.
É tempo de clamar, maridos, pelas suas mulheres. É tempo de clamar vida, Ramanaias. E vida com abundância, porque o mundo não tem vida. O que o mundo tem é estragos, é terrores, é coisas terríveis que dá tristeza até de falar. Mas Deus tem vida, e vida com abundância. Portanto, aquele que crê em Deus, entrega a vida para Deus. Não importa a placa da sua igreja que você pertence, importa que você é a igreja de Deus. E é você que Deus está mirando. É você que Deus está, para você que Deus está olhando. É para você que Deus tem as bênçãos maravilhosas decorrentes da nossa obediência a Deus. Então eu digo para você, minha amada, esta noite de segunda-feira, que você reflita mais. Às vezes tem alguém aí que está assistindo, que ainda vai entrar a assistir, e acaba estando muito triste agora nesta hora. Uma tristeza imensa, um aperto, um sufoco no peito. E Deus manda falar para você, Deus tem alegria para te dar. Eu sou testemunha disso. Ou você pensa que eu nunca passei tristeza na vida? Ou você acha que a irmã Lisete nunca passou por provas e que eu nunca passei por tristezas e por angústias, por ansiedades? É claro que eu já passei. Eu não sou melhor do que você. E já passei por angústias profundas. E às vezes acontece uma coisa para nós. Às vezes está tudo bem conosco, com a nossa casa, com nossos vizinhos, está tudo bem. Com a nossa família querida, filhos, filhas, genros, netos. No caso, meu bisneta que eu tenho, muitas das vezes está tudo bem, Deus está abençoando, Deus está guardando, Deus está livrando. E às vezes existe em nós, surge em nós, uma tristeza lá, calacrada. Você pode estar bem, seu salário está bom, a comida está farta na sua mesa, as roupas, calçados você tem, até à vontade muitas vezes. Tem uma casa boa, tem um carro bom, mas às vezes aquela tristeza que você fala, não sei explicar por quê, mas eu estou com uma tristeza muito grande, isso acontece. E sabe como essa tristeza vai sair? Conversando com Deus. Porque Ele mesmo vai te orientar. O porquê você está com esta tristeza. Sabe? Deus mesmo vai mostrar. Porque às vezes, dentro de nós, cria uma raiz de tristeza. Nós mesmos trazemos tristezas para nós mesmos. Nós começamos a pensar negativamente. Nós começamos lá no fundo, e passa como muito rápido em nossa mente, como um lapso assim, passa rápido. Ai meu Deus, que tal se acontece isso para mim, para minha família? Pronto, ali já entrou uma raiz de tristeza e de desconfiança naquele que pode cuidar de nós, que é Deus. Isso acontece para os seres humanos, para todos nós. Se nós não vigiarmos, essa tristeza que às vezes entra por pensamentos bobos, por pensamentos tolos. Sabe aquele pensamento que passa em você? Aí vem assim, meu Deus, que tal se acontece tal coisa para alguém da minha família? Que tal se de repente eu fico doente? Que tal se de repente, meu Deus, vai faltar dinheiro? Ai, que tal? Sabe aquela coisa que passa? Mas ela não só passou. Quando você pensou e deu credulidade àquilo, deu crédito àquele pensamento que passou por você. Se você der crédito e der atenção para aquele pensamento negativo, certamente você vai deixar a tristeza entrar aqui. É incrível isso.
Então é nós mesmos que temos que rebater todo pensamento contrário, negativo, pensamento ruim, de derrota, de coisas ruins que possam acontecer para você, para sua família. Todo pensamento ruim que passar, você já diga: não vai acontecer, porque o meu Deus cuida da minha família. Não vai acontecer, porque o meu Deus cuida de mim em todas as áreas da minha vida. Você vai determinar para o inimigo que não gosta de você, o inimigo que não gosta de mim, e graças a Deus que ele não gosta de mim, porque quando o inimigo gostar de você é porque você está do lado dele. Quando você opõe a ele com as suas atitudes, quando você se opõe a ele nos seus pensamentos, e você está cheia da graça de Deus, qual é a maneira que o inimigo vai fazer? Vai bater em retirada. Nem para trás ele vai olhar, porque ele sabe que ali tem uma mulher, ali tem um homem com a autoridade de Deus para expulsá-lo para o abismo, aonde é o lugar dele, aonde é o lugar dos pensamentos malignos, aonde é o lugar dos pensamentos que querem entristecer a nossa alma. Mas para a gente aprender isso, a gente passa por processos. Vem os processos que a gente não entende na hora, mas depois, através de orações, comunhão com Deus, noite com Deus, madrugada com Deus, manhã com Deus, Deus fala pra gente: a tristeza é você mesmo que trouxe pra você, porque você acreditou quando passou um pensamentinho ruim de que algo ia ficar ruim pra você. No meu caso, para suas filhas, para os seus genros, para os seus netos, para sua bisneta. É você mesmo que deixou o pensamento passar e deixou ele ali, e ele enraiga lá no nosso sentimento, lá na nossa alma. E aí você diz: não tenho motivo, nada me falta, estou bem com a minha família, está tudo certo, estou indo para a casa de Deus, estou servindo a Deus, nada me falta. E por que esta tristeza dentro de mim que quer sucumbir com a minha vida? Eu quero dizer para você que eu já passei por isso. Eu já passei por esse processo. E na hora eu não entendia, foram muitos dias, muita tristeza. Estou contando porque é um testemunho para glorificar a Deus e para você aprender. Porque tudo que passamos é para testemunhar mesmo, para outros entenderem como vão vencer também, estando na mesma situação em que eu estou contando para você agora. Por isso que somos testemunhas de Deus, testemunhas de Jesus Cristo. E quando eu passei por essa prova, eu dizia para Deus: meu Pai, eu sou uma mulher de oração, não sou perfeita, mas eu sou uma mulher de oração, de jejum. Tenho, por misericórdia, o Senhor tem me ajudado a santificar a minha vida, minha família está abençoada, minha casa está abençoada, meu ministério está abençoado, eu estou com saúde. Senhor, por que essa angústia, por que essa tristeza dentro de mim que não sai? Foram dias assim, e eu não entendia, até que o Senhor falou comigo: essa tristeza é porque naquele momentito, sabe aquele momentito, você sabe do que eu estou falando, porque você já passou, você não passou, pode ser que você vai passar, então você vai entender como vai agir contra o inimigo da sua alma. Aquele momentinho que de repente cai na nossa mente um pensamento: ai meu Deus, que tal se minha família ficar doente? Ai meu Deus, que tal se isso acontece para minha família? Meu Deus, sabe aquela coisa assim? Vai acontecer, vai ficar doente, você vai ficar de cama. Quantas vezes o inimigo quer lançar esses pensamentos e às vezes o ser humano não percebe e deixa aquilo cair dentro. Sabe, por mais que você seja uma serva, um servo de Deus, mas infelizmente nós somos falhos e estamos aprendendo com o Criador ainda. E enquanto vivermos nesta terra, iremos aprender com o Criador, cada dia que passa. E eu aprendi isso, porque era muito grande a angústia, a tristeza, e eu não via motivo, né?
Então, amados, eu fui no joelho, eu fui no jejum. Falei, Deus, tá tudo bem comigo. E eu fazia assim, tá tudo bem, meu Deus. Por que eu tô com essa angústia, uma tristeza que tava acabando comigo, gente? Eu tô contando pra você porque agora já obtive vitória. Eu já aprendi com Deus qual é a maneira que tem que tratar com isso. E depois de joelhos, clamando que Deus me mostrasse. Porque Deus é assim, Ele passa a nós mesmo. Ele passa a nós nos dias maus. Tem dia que é dia mau. A Bíblia fala sobre isso, que é para revestir da armadura de Deus no dia mau. Existe esse dia sim, infelizmente, mas existe para nós aprendermos algo. E eu nesses dias com aquela tristeza, eu acordava triste, gente. Eu queria cantar louvores, mas aquela tristeza era maior, sufocava o meu louvor aqui dentro de casa. E eu fui aos pés do mestre, porque aquilo eu não aceitava. Não. Eu me autoanalisava, dizia, eu fiz algo para trazer tanta tristeza. Não sou perfeita, mas eu via que não tinha algo assim, que eu ultrapassei os limites e fiz algo que me trouxesse tristeza. E eu ficava assim, Senhor, por que esta tristeza? Até que o Espírito Santo, depois de dias, ele me disse, você aceita aqueles pensamentinhos? E daí que eu entendi. Sabe que de repente vem assim, ai meu Deus, vou falar de novo. Ai meu Deus, que tal se acontece isso com a minha filha? Que tal se acontece isso com o meu genro? Ai meu Deus, o meu neto. Ai Senhor Jesus, que tal se acontece isso comigo? Sabe, você dá vazão. E você nem percebe mais aquele sentimento, tchum! Porque faltou para você pensar com fé naquele momento e dizer não. E nós falhamos. Porque era para mim ter repreendido na mesma hora. Mas Deus permite essas coisas para mostrar para nós que nós somos falhos, irmãos. Se Ele quiser, Ele não permite que a gente passe. Mas Ele permitiu para me ensinar. Hoje para mim estar também passando para outros e outros. Aquilo que eu aprendi com o Espírito Santo de Deus. E quando eu entendi que aquilo era eu mesma que deixei cair, eu comecei a orar. E aí eu lembro que eu fui, esses dias atrás, eu estava falando novamente com Deus, pedindo novamente uma confirmação. E o Senhor falou assim, pede para me arrancar essa raiz que se formou na sua alma, raiz de tristeza e de angústia. Porque você pensou, a sua mente trouxe a você uma dúvida que Deus poderia deixar que o mal acontecesse para você. E você tem que crer que o mal, eu não quero que ninguém passe pelo mal. Eu livro aquele que crê, eu livro aquele que acredita, eu livro aquele que tem fé em mim e sabe que eu não quero fazer mal para ninguém, mas eu quero somente o bem dos meus filhos. Eu quero somente a vitória dos meus filhos. Eu quero somente a saúde, a vida com abundância para os meus filhos. E eu entendi. Aí eu comecei a pedir para que Deus arrancasse então aquela raiz. Era uma raiz espiritual. Você está entendendo, meu amado? Você está entendendo, minha amada? Eu não estou pregando aqui, não estou brincando, não. Isso que eu estou falando é muito profundo. Se você está entendendo, glória a Deus. Porque se você ainda não passou por essa tristeza tão grande, pode ser que Deus permita alguma coisa. Não estou dizendo que vai acontecer e nem desejo. Mas se Deus está pregando, é para alertar alguém. Não deixe a sua mente passar aqui nela, nossa, e que tal se acontece este mal? Ah, quero dizer para você, Jó, era uma coisa que ele temia passar, e ele passou. Então não vamos pôr na nossa mente qualquer medo de passarmos por alguma coisa que não é boa, que é ruim, porque Deus não tem coisas ruins para nós. O plano de Deus para nós é plano de paz e não de guerra.
O plano de Deus para mim, para minha família, para você, para sua família, é de paz e não de guerra. E é isso que nós temos que tomar posse, gente. Nós nem merecemos. É a graça de Jesus Cristo sobre nossas vidas, a graça que é um favor de Deus imerecido. Nós não merecemos, mas a graça de Cristo nos acoberta e a bênção vem para nós através desta porta maravilhosa que chama graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que entender que essa graça ela foi derramada sobre os cristãos. Essa graça está sendo derramada sobre a vida do filho e da filha de Deus. E que por mais que tenha pensamento ruim, você repreenda na hora. Agora eu aprendi. Sabe? Não que nunca veio pensamentos e eu tive que repreender. Mas essa parte da tristeza e a angústia quase infinita lá dentro foi a primeira vez que eu passei. De calacrar. E de jeito nenhum. Parece que ia sair, até que Deus me falou, ore, repreenda, e eu vou arrancar essa raiz. Era uma raiz que tinha formado aqui, para deixar eu triste, angustiada, e sem que eu soubesse o porquê eu estava triste daquele jeito. Eu creio que Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando com você, minha irmã. Tem coisa que nós mesmos trazemos para nós. E aí temos que passar por um processo, às vezes de dias, e dias, para que através do clamor, tem que clamar a Deus para Ele mostrar o que é, através do nosso clamor a Ele, para que Ele traga à tona o que é que está fazendo mal para nós. E Deus revela, porque Jeremias 33 fala, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que você não sabe, que eu não sei, mas eu vou clamar. O clamor traz resposta, o clamor traz clareza, o clamor abre porta, o clamor abre a porta que não presta, a porta errada. Se você clamar, Deus fecha e abre aquela porta bendita para você e sua família. Aleluia! Então nesta noite, eu estou contando, eu nem pensava que eu ia falar isso, porque quando eu entro aqui eu me entrego na mão de Deus. Eu não fico escolhendo o que eu vou falar, não. Eu digo, Deus, tu tens tanto, me usa por tua misericórdia e graça. Eu nunca imaginei que eu ia dar o meu testemunho do que eu passei. Viu? E não foi fácil. Foi muita oração para me poder entender por que aquela tristeza não saía, sendo que estava tudo bem. Eu estava pondo a minha mão na mão a minha vida na mão do Mestre. Não perfeita, mas eu não tinha nenhuma consciência pesada de algo. Eu sabia que com a graça de Cristo, com a ajuda de Deus, eu estava fazendo tudo dentro daquilo que Deus queria. Mas a tristeza estava aqui. Então eu aprendi que nós temos que debater com pensamentos que vêm na nossa cabeça, mostrando para nós coisas contrárias, mostrando para nós coisas negativas, e vem aquela fortaleza como que uma voz mesmo falando, e se acontecer? Mas como é se acontecer? Depois que a gente passa pelo processo e tem vitória, então eu aprendi mais uma vez que nunca, quando vir alguma dúvida na tua cabeça que pode acontecer, diga, não vai acontecer, porque o meu Deus não é Deus de deixar eu em perigo. O meu Deus me livra do perigo. E também a minha família, Deus vai livrar de todo perigo. E nós seremos fartos de bem, seremos fartos de felicidade, seremos fartos da presença de Deus, que é o mais importante, seremos fartos de fé para vencer, não fé para sermos vencidos, seremos fartos da paz que Deus pode nos dar. Então tudo, muitas das vezes, somos nós mesmos que jogamos dentro de nós a tristeza e a angústia,
Abra os seus olhos nesta noite, abra o teu entendimento nesta noite. Lembre que o plano que Deus tem com vocês, e comigo também, com a minha família também, e o plano que Deus tem com vocês, a sua família, é de paz e não de guerra. E Deus também não adoece ninguém. Quem põe a enfermidade é o inimigo. E muitas das vezes a enfermidade vem justamente porque não creu piamente que Jesus Cristo já levou sobre ele as nossas enfermidades. E que o mal não acontece de jeito nenhum se não for uma permissão de Deus. E muitas das vezes Deus prova nós na fé para ver se cremos piamente nele. Então nós teremos paz, alegria, certeza de vitória e caminhamos pregando este evangelho que tem que ser pregado com alegria no coração, com a alma cheia de gozo de Deus, porque mais uma vez Deus resolveu o nosso problema. Amém! Esta é a palavra de hoje. Clama-me e responder-te. Clame. Eu não sei o que você está passando, meu amado, minha amada, mas esta palavra não veio por acaso. Esta palavra ela tem endereço. Viu? Então toma posse daquilo que Deus te ensinou, usando este vasinho pequenininho. Mas Deus me usou, eu tenho certeza. Entenda que é para você vencer as suas batalhas, ter vitória sobre todos os seus dias. É para nós termos vitória em cada dia da nossa vida. Porque aquele que cuida de nós pode todas as coisas. E nele, diz Filipenses 4,13, apóstolo Paulo escreveu: tudo posso naquele que me fortalece. E é verdade. Em Deus nós podemos tudo. Ter saúde, ter alegria, ter gozo na alma, ter certeza da vitória, ter autoridade de Deus, ter felicidade, ter certeza da vitória. Em Deus tudo é possível, tudo nós podemos ter nesta terra, ainda que amarga, ainda que tudo se destruindo às vezes ao redor, ao derredor também. Mas aqui conosco, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque temos um Deus que nos acoberta com as potentes mãos que só Ele tem para nos acobertar e nos livrar de todo o mal. E lembrando que o inimigo, a Bíblia fala que ele ruge como leão ao derredor de nós. Derredor é mais longe. Mas o anjo do Senhor, a Bíblia fala, acampa-se, quer dizer, ele mora, ele faz morada ao nosso redor, que o nosso redor é aqui, ó. É em redor de nós. Agora o inimigo está ao nosso derredor. Para ele chegar aqui, tem um anjo guardando você. Mas tem uma observação. Esse anjo só fica perto de quem teme a Deus. É isso que a Bíblia fala. Sabe? O anjo está ali para guardar você, guardar nós, mas temos que temer a Deus. Temos que amar a Deus. Temos que procurar dele, como vivermos para agradar a ele. Aí você pode ter certeza que o anjo acampa-se, mora ao seu lado. É isso que a Bíblia fala, não é ao lado de qualquer um, não. Aquele que não está nem aí com Deus, por isso que às vezes acontecem coisas horríveis, gente. Que nem gosto de falar. Porque falta Deus na vida daquela pessoa. Falta instrução divina para aquela pessoa. Falta aquela pessoa temer a Deus, enxergar Deus, querer Deus, chamar Deus. Aí sim, para essa pessoa que chama Deus, quer Deus, teme a Deus e serve a Deus na terra, aí seu anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, e nos livra de todo o mal. Deus, eu te agradeço por esta palavra maravilhosa, que ela venha fazer efeito na minha vida, que ela venha fazer efeito, Senhor Deus, também na minha família, na vida de cada um que entrou aqui nesta live, na vida da família deles. Senhor, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Nos ensina, Senhor, a sermos mais fiéis a Ti,
A cada dia que passa, ó Deus, nos ensina, ó Deus da minha vida. Fica conosco nesta noite e na visita que agora, daqui a pouco, irei fazer com a tua serva, Pai. Guarda-nos nesta visita e opera nesta visita, em nome de Jesus. E que todo mal sai. Vai para o abismo. Senhor, acoberta-nos com o teu sangue, a nossa família coberta com o teu sangue, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Faz isso em posição de receber. E que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja comigo, com a minha família, contigo e com a tua família. Não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém, amém, amém. Até a próxima live. Entra no meu canal, se inscreva lá, Irmã Lisete Ribeiro, inscrever-se, tá? E clica no joinha das lives e assista essa live, você que talvez pegou pro final, e compartilhe para a glória de Deus. Fiquem com Deus. Shalom.